Olá a todos, eu sou a Laura Bá, sou coordenadora do curso de pós-graduação no agronegócio da EBRAD. Estamos com mais um EBRAD Live. Hoje estamos aqui com o professor Washington Almeida, advogado, professor do Mackenzie, e o professor Francisco Godoy Bueno, que é o patrono do nosso curso de Direito do Agronegócio. Nós vamos falar hoje sobre o Código Florestal 12 anos depois. Boa noite, professores. Fico honrado de poder estar aqui essa noite, ao lado do professor Francisco, professora Laura, e poder contribuir um pouquinho com essa atividade que foi proposta pelo professor Francisco. Muito obrigado, professor Francisco, pelo convite. Espero corresponder às expectativas aí do que foi proposto para nós trabalharmos nessa noite. Muito obrigado, professora Laura. É um prazer aqui estar na EBRAD, ainda mais com a presença ilustre do professor Washington, que já nos brindou uma excelente aula no curso de Direito do Agronegócio e, sem dúvida, pode trazer uma visão crítica da prática do agronegócio aqui para essa discussão importante sobre o Código Florestal. É muito oportuna a discussão, parabéns por tê-la incentivado. Obrigada, professores. Vou fazer uma breve introdução aqui sobre o Código Florestal, o novo Código, que veio aí de uma reforma do Código de 65. Ele foi fruto de um longo debate. Nós tivemos um longo período de debate no Congresso Nacional, que contou com a participação de diversos agentes, aí, tanto do Poder Executivo, como do Legislativo, os produtores rurais, ONGs, do terceiro setor, e ele trouxe um equilíbrio para a produção econômica e o desenvolvimento sustentável. Ele trouxe aí dois importantes instrumentos de proteção, que são as áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal, que já eram previstas no código anterior, ele manteve. E aí eu trago aqui para discussão que o código prevê um novo regime, além do regime geral de aplicação dessas áreas especialmente protegidas, ele previu o regime de uso consolidado dessas áreas. E trouxe novas regras aí para adaptação e a regularização ambiental dos imóveis. O professor Francisco quer falar um pouquinho sobre o regime de área consolidada? Então, eu acho que o principal, quando nós tratamos do imóvel rural, é lembrar do princípio da função social da propriedade, professor Oliver? Sim. Que nada mais é que um equilíbrio, Quando nós tratamos da função social da propriedade, o artigo 186 da Constituição fala que cumpre a função social aquela que simultaneamente tem o aproveitamento racional e adequado, de um lado, então, portanto, uma função de aproveitamento, de gozo, de uso naquilo que é próprio do imóvel rural, que é um bem de produção, e, ao mesmo tempo, o equilíbrio com a preservação dos recursos naturais. O que acontecia muito, e ainda acontece no direito ambiental, é, às vezes, uma visão enviesada, aquela que só olha para um dos elementos dessa equação, que é a proteção do meio ambiente. E acho que o Código Florestal ele veio exatamente dar esse contraponto. É, sim, muito importante a preservação dos espaços protegidos, da reserva legal, da área de preservação permanente, mas tão importante quanto isso está a preservação dos ambientes produtivos já ocupados, antropizados, e que talvez devem se manter assim, até para que possa haver a efetiva proteção ambiental daquilo que foi preservado. Perfeito. É interessante também que, quando nós trabalhamos o Código Florestal, a elaboração do projeto, a vigência dele a partir do ano 2012, alguns aspectos que são importantes, de relevância, para poder inserir no contexto que nós estamos nessa noite conversando. O professor Francisco fala de função social da propriedade. Em 2004, eu publiquei um livro que trata dos limites ambientais do direito de propriedade. E eu vejo, e eu já colocava ali, como doutrinador, alguns aspectos que são importantíssimos, que o produtor rural, ou mesmo o produtor em área urbana, que fosse limitado da sua propriedade, ele teria que ter algo para cumprir, algum incentivo para cumprir aquilo que está lá no caput do artigo 205 da Constituição.
Porque o grande problema do Código Florestal foi, olha, ele vai trazer alguma coisa boa ou ruim, isso vai somar ou vai dividir, porque o caput da Constituição 225, do artigo 225, diz preservar para as presentes e futuras gerações. Então se via o Código Florestal como a bruxa, o patinho feio, e na verdade é justamente o oposto, porque quando eu falei assim, eu escrevi que o proprietário rural ele poderia utilizar a sua propriedade, os limites que ele teria que obedecer, tinha que haver uma compensação sobre isso. Muita gente me criticou na época, recebi críticas a respeito dessa compensação, se seria financeira ou não. E aí teve até um colega que, mas é porque ele é produtor rural, ele é proprietário, então ele está puxando a sardinha, né? A brasa para a sua sardinha. Não é. O que ocorre é o que nós precisamos entender, que a função social da propriedade, ela tem que desenvolver a sua função social respeitando os limites de preservação. E é o tal do desenvolvimento sustentável. Então, quando eu falo assim, olha, tem que ter uma liberdade para respeitar, para preservar, tem que ter uma compensação para o proprietário, não estou falando que você tem que receber dinheiro, auxílio, não é isso. Seria bom se fosse isso, como acontece com as propriedades rurais na América do Norte e partes da Europa também, o tal do incentivo que o proprietário rural no Brasil não recebe nada. Então, o que eu vejo é que essa liberdade, essa preservação do meio ambiente, esse limite que você tem, por exemplo, na minha propriedade eu tenho 3 nascentes de água. Eu tenho que preservar, lógico que eu vou preservar, né? São importantíssimas aquelas reservas de água, todo o contexto que tem ali. Mas o que eu ganho com aquela área de preservação permanente que eu não posso utilizar ali, não posso desmatar, ter que, lógico, raciocínio lógico. Nada. E muitas pessoas me ligaram, criticaram na época a respeito do que eu escrevi. Mas hoje, se você observar nosso presidente do STJ, ministro Benjamin Reta, tem 3 ou 4 votos em cima do meu pensamento e das decisões dele. Então, eu vejo assim, que preservar a utilização do Código Florestal, ele veio ao encontro dos proprietários rurais que produz o quê? Alimento. Produz alimento. E o Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo. Agora, com certas observações, com certas restrições que o Poder Legislativo muitas vezes quer colocar em ponto, já temos as restrições financeiras. Você faz uma reforma agrária, por exemplo, o cara recebe um lote de terra, uma lona preta, uma cesta básica e 2 enxadas. Pronto, está feita a reforma. Não é isso. Nós precisamos de incentivo, nós precisamos de proteção, nós precisamos ter, ao nosso lado, um ente estatal protegendo o proprietário rural pequeno, o médio proprietário rural em especial. Aí acho que até complementando, né, professor Rocha, a gente tem essa visão, né, que está na Constituição também, né, artigo 2005, que o senhor citou, do interesse coletivo, público, difuso dos bens ambientais, né, para as presentes e futuras gerações. Mas aquilo que uma vez um produtor rural me falou, se todo mundo quer ouvir o passarinho cantar, todo mundo tem que pagar o alpiste, né? E hoje, aqui, na verdade, o que nós temos é que o produtor rural paga sozinho para a preservação de uma enorme porção do território, né? Abre mão do seu direito de propriedade, de certa maneira, isso compõe o seu direito de propriedade na visão de hoje, né? Até por isso começou a se... Antigamente se indenizava, quando surgiu essa ideia das áreas de preservação permanente, se reconhecia, inclusive, a indenização. E é o que estava, inclusive, em julgamento no Supremo, antes do Código Florestal, a partir de mudanças feitas com o Código Florestal de 65. Um pagamento, a indenização ao proprietário. Tudo bem, o Código Florestal, e isso pouca gente fala, ele mudou o conceito de direito da responsabilidade ambiental. A própria ideia de reserva legal. Quando o Código Florestal de 65 falava em reserva legal, era uma limitação ao desmatamento. Então, você tinha o direito de desmatar até um limite. E o Código Florestal, foi havendo mudanças na legislação que
culminaram no Código Florestal de 2012, que pela primeira vez estabeleceu, que antes era fruto de interpretação, que hoje a reserva legal é uma porção obrigatória de vegetação nativa dentro do imóvel. Então, já não é mais uma obrigação negativa, né, de abstenção, né, de deixar de desmatar. É uma obrigação pecuniária, decorrente de fato lícito e necessária de ter aquela vegetação nativa. Algo que sempre se entendeu como tributo, né? O conceito de tributo é esse, né? Aliás, obrigação pecuniária não decorrente de fato ilícito, que é cobrada por atividade administrativa legalmente vinculada. Então, o Código Florestal de 2012 ele teve duas grandes funções, né? Ele consolidou esse entendimento do direito ambiental, mas trouxe também essa outra moeda, que é a preservação das áreas produtivas e até os instrumentos econômicos, né, que se falava tanto. Aproveitando o assunto aqui do professor Washington, que ele falou que tem 3 nascentes, uma novidade que o Código Florestal trouxe foi fazer o cômputo das APPs na área de reserva legal e, inclusive, vinculou isso com um instrumento econômico, permitindo que o proprietário usasse o excedente de vegetação, que foi uma das questões que foi objeto de julgamento das ações de inconstitucionalidade no Supremo. Nós tivemos uma discussão dos métodos de compensação da reserva legal, se aplicaria a questão do bioma ou da identidade ecológica. Professor Francisco, quer comentar um pouquinho, professor Washington? Sim, uma outra observação também com relação às margens dos rios foi a medida que se tomou agora, se tomava antigamente pela cheia, né, pela parte, o ápice da cheia, da val do rio. E hoje, pelo leito normal do rio. Me recordou na época, e queria compartilhar com vocês, o Rio Nilo no Egito. Só se planta as margens do Rio Nilo, uma faixa, né? Estava compartilhando com o ex-ministro Cabrera, que foi o nosso ministro e um grande amigo, produtor rural também, um exemplo, né, de produtor rural, que aquela faixa do Rio Nilo cerca de 1 a 2 quilômetros no máximo ali que se plantou na época da cheia, né, no delta do Nilo. E aqui no Brasil fica essa picuinha. Não, olha, não pode desmatar isso, não pode desmatar aquilo, faz isso, faz aquilo. Gente, o que nós precisamos fazer é incentivar a produção agrícola. O nosso agronegócio ele não pode ficar restrito às interpretações de pessoas que não trabalham e não conhecem o dia a dia. Ninguém está falando aqui que vai desmatar, mata ciliar, se vai fazer isso ou aquilo que nós estamos falando, que nós precisamos colocar em prática o que o Código Florestal traz para nós, que é muito importante isso, e fazer com que nós possamos, aumentemos a produção de alimentos, a oferta de alimentos no mundo. Né? E precisamos passar isso para as presentes e futuras gerações, porque se você vai em determinado local onde não se produz, nós vamos se tornando cada vez mais deficientes e cada vez mais escravos dos países industrializados que têm a faca e o queijo na mão. E a Laura comentou no julgamento do Supremo, né? Acho que nós demoramos 12 anos para julgar a lei. Isso até me preparando para vir aqui, professor Washington e Laura, me causou grande ojeriza lembrar desse processo. Porque o Código Florestal foi fruto de um grande acordo, uma intensa participação da sociedade. Tratativas anteriores que foram grandes, né? Sim, cooperativas. Eu mesmo tive a oportunidade de participar de algumas audiências públicas e audiências montadas. O ministro Aldo Rebelo, né, percorreu o Brasil inteiro entendendo a preocupação com a aplicação da lei florestal e vendo esse conflito, né, de uma legislação ambiental que não reconhecia a necessidade
e a importância da produção. Quando o código foi finalmente promulgado, e lembro desse processo também, houve imediatamente um veto de determinados artigos e uma medida provisória com a tal da escadinha, que teria sido um acordo político para permitir que o código fosse, enfim, implementado. E vamos dizer, as entidades dos produtores rurais concordaram com esse possível acordo, etc. Mas não, as entidades ambientalistas que capitanearam o Ministério Público Federal começaram a questionar esse processo político. E as ações diretas de inconstitucionalidade, movidas pelo Ministério Público Federal, vale a pena comentar isso, elas foram arquitetadas. Não foi simplesmente um questionamento formal ou de vícios que pudessem ter ocorrido. Foi efetivamente um questionamento de mérito. Tanto é que cada uma das ADINs tinha um tema, o que era um absurdo, porque a mesma parte entrar com 3 ações diferentes poderia ter sido uma ação só, mas não. Por uma estratégia até política, quem sabe, uma primeira ação questionou a parte de reserva legal e APP, uma segunda ação questionou as resoluções do CONAMA que foram alteradas, que nem o senhor bem lembrou, quer dizer, havia uma discussão técnica dos critérios de APP e de reserva legal, e a terceira eu não me lembro exatamente qual era o mote, talvez era infraestrutura urbana, alguma coisa assim. Dos 84 artigos do Código Florestal, se eu não me engano, 47 foram impugnados. Quer dizer, quase a metade do código. Desses, ao final do julgamento, todos foram julgados inconstitucionais. A única inconstitucionalidade que o Supremo identificou é de algumas expressões, que é algo que foi tirado à pinça, né, vamos dizer, da legislação, alguma coisa da Copa, algo que talvez nem faça sentido mais hoje se discutir, e algumas interpretações conformes, a mais aberrante, né, a maior aberração delas foi essa invenção da identidade ecológica para compensação ambiental. Tremendo absurdo, né, Laura? Porque quanto tempo o produtor rural ficou à mercê da insegurança jurídica, né? Qual é o custo social que nós temos de um sistema jurídico que submete o cidadão a essa absoluta conveniência, a essa discricionariedade do julgador em aplicar ou não a lei que foi votada no Congresso? Acho que essa é uma questão importante para trazer para os alunos da EBRAD, para ter esse juízo crítico, né? Saberem que o direito não é uma ciência exata, mas precisa de uma certa coerência. E essa coerência vai trazer uma segurança jurídica que nos falta nos momentos atuais. O Francisco, ele é muito sábio, né? O doutor Francisco, ele tem umas colocações. Essa do pitch eu guardei aqui para falar de essa do pitch. Mas o nosso inimigo regional, até o ano de 1968, era a Argentina, eram os países aqui circunvizinhos da América do Sul. Mas em 1968, o Japão coloca na ONU um projeto de internacionalização da Amazônia. Olha só onde eu vou chegar. Muito bem. Aí o governo militar, ele lança o projeto Rondon, que até hoje ainda tem. Eu participei do projeto Rondon em 1977, né? Mas o slogan era integrar para não integrar. Então, o que isso tem a ver com o assunto que nós estamos discutindo no Código Florestal? Então, precisava povoar a Amazônia. Então, o governo militar transferiu as unidades do sul do país, o nosso inimigo era a Argentina, ele foi provado que não era mais a Argentina, estava do outro lado de globo, né? Pelo menos tecnicamente, do ponto de vista diplomático, e colocou as unidades militares do sul, que deslocou para o norte do país. São Gabriel da Cachoeira, Boa Vista, em Roraima, também alguns pontos
alguns pontos que formaram e transferiram essas unidades para o norte do país. A base em Manaus, né, formou uma escola de guerra nacional, que já havia treinando militares para trabalhar, servir na Amazônia, porque nós estamos saindo da guerra do Vietnã, e transferiram as famílias do sul para a Amazônia. E falava que a Amazônia, a região Amazônia, a floresta amazônica, seria o celeiro do mundo, a região amazônica. Sem fazer um estudo de impacto ambiental, um relatório de impacto ambiental, uma análise de solo. O gaúcho catarinense chegou lá na Amazônia, tirou toda a vegetação, aquela terra branca, não produz nada, terra não tinha nada. Muitas famílias perderam tudo. E o governo sequer auxiliou do ponto de vista que eles podiam auxiliar, e ficou despreparado e desprotegido. Então, o que aconteceu? Começou a invasão, garimpo, né? Garimpo ilegal, terras indígenas, que a gente não sabe até hoje a demarcação de onde vai para onde vai. Não existe isso aí, não tem um ponto determinante. Essa é a grande discussão, nós vamos morrer, não vai ficar determinado isso aí, não é verdade? E as pessoas, as famílias que foram para lá, porque se achava que era planície amazônica. Se você andar de avião na Amazônia, é tudo plano, porque a copa da árvore tende a buscar o sol. Então, você anda de cima de avião, você acha que é tudo plano, e não é. Eu morei na Amazônia há 16 anos. Você anda, sobe e desce, e é um socavão e a terra é muito fraca para a produção agrícola. E não se desenvolveu um estudo. Então, quando nós falamos assim, isso foi se passando. Aí entrou a década de 70, em 64 já estávamos com o Código Estatuto da Terra, aí veio o Código 16, que é abrogado, e entra o Código 2002, e as coisas vão passando e continuam do mesmo jeito. Então, quando surge o Código Florestal em 2012, né, quando ele surge, ele tenta equacionar, e o professor Francisco, com o seu conhecimento, e olha, de tudo ali, nós tivemos ali impedidos 30 ou 40 artigos que foram julgados na época constitucional. E, na verdade, são artigos que vão engrandecer, que engrandecem o exercício da atividade agrária no Brasil. E aí nós chegamos em 2019. O Código Florestal, agora, depois de 12 anos, né, julgado, mas nós tivemos a Lei da Liberdade Econômica em 2019, que recepciona o Código Florestal para as atividades agrícolas do agronegócio. Então, são coisas assim que o nosso aluno do EBRAD, os nossos alunos que trabalham, que seguem essa carreira jurídica em relação ao direito agrário e ao agronegócio, ainda vão ter que esperar um pouquinho e trabalhar juntos, ampliarmos, para que a gente possa normatizar essa atividade de acordo com as leis que vão surgindo. Muito bom. Uma questão que o professor Washington colocou, quando teve essa migração das famílias do Sul para a Amazônia, teve incentivo, inclusive, do governo na época, para abrir as áreas. Ia de avião do CAN, Correio Aéreo Nacional, levava a família toda. Né, teve um incentivo para explorar Sim. e abrir as áreas. E isso é uma coisa que foi tratada no Código agora, ela no artigo 68, Sim. da gente veio você poder manter o percentual que foi aberto à época, né? Porque eles queriam, nessa discussão da implementação do Código Florestal, foi uma discussão importante, inclusive de respeitar o que foi aberto conforme a legislação da época. Né? E isso vem sendo, a gente teve uma grande discussão de implementação dos órgãos ambientais na análise do CAR, de aceitar isso. Mas, Laura, isso para mim, né, para gente que estuda direito, sistema, isso para mim é um dos maiores absurdos do Código Florestal. O artigo 68 diz que aquele que respeitou a lei vigente da época do desmatamento não pode ser exigido de uma reserva legal de acordo com a lei nova. Perfeito. Assim, se o país respeitasse o direito enquanto sistema, não precisaria desse artigo. Né? O artigo 68 ele repete
de uma maneira concreta na legislação florestal aquilo que é um princípio basilar do direito, né, de que a lei nova não pode surpreender aquele que cumpriu a lei. O direito tem uma temporalidade, né? E não obstante, o que a gente via é que por via de interpretação, por via talvez até de ativismo judicial, ativismo promotorial, vamos dizer assim, né, dos promotores públicos, que ao invés de defender o cumprimento da lei, queriam impor as suas visões de mundo, começaram a exigir algo que não estava previsto na lei, começaram a perseguir produtores, fazendas aqui do estado de São Paulo, posso pegar inúmeros exemplos, né? E até eu dizia sempre no escritório, bom, se a sua fazenda tem um remanescente da cultura do café, quer dizer que ela foi explorada antes da crise de 29, certo? Sofreu a crise de 29. Se sofreu a crise de 29, ela foi desmatada antes do Código Florestal de 34. Né? Algo quase que elementar, mas que os promotores públicos não queriam nem saber. Eles exigiam a reserva legal, de acordo com a legislação nova, passando por cima de tudo o que existia. E, lógico, não preciso ouvir a lei dizer o óbvio, que o proprietário não pode ser surpreendido pela lei nova, e o artigo 68 diz que não pode ser exigido a reserva legal para a recomposição de áreas desmatadas de acordo com a lei vigente da época do desmatamento. Problema. Dos 27 estados da federação, qual é o único estado que implementou o artigo 68? Praticamente só o estado de São Paulo, né? O estado do Paraná, por exemplo, onde você teve um grande crescimento da cultura do café e também é uma colonização anterior ao Código de 34, o próprio estado de Minas Gerais, o estado do Rio de Janeiro, né? O estado da Bahia, os estados do Nordeste não regulamentaram o artigo 68 e as pessoas continuam sendo exigidas para aplicar a lei nova. Agora, uma nova maluquice, não sei se vocês estão atentos, da exigência de cumprir a lei da Mata Atlântica, que nem era lei antes, né? Então, retroagindo a lei ao decreto de 90, né? Isso é um absurdo. Acho que não, talvez, né, para o espectador que não conhece esse tema, essa questão da Mata Atlântica, fui além, não sei se você quer falar. Eu acho que a gente volta lá no começo, né, Francisco, quando a gente estava falando que o Código Florestal trouxe o regime das áreas consolidadas, né? Nesse equilíbrio entre a produção e o desenvolvimento. E a discussão que a gente vê hoje da aplicação da Lei da Mata Atlântica é exatamente ferindo o regime que o Código trouxe das áreas consolidadas. Praticamente, o entendimento hoje é de não aplicar as áreas consolidadas no bioma Mata Atlântica. O que é um absurdo, né? Não sei se o professor Washington está atento a essa nova tendência, né? Mas há determinados setores da sociedade, e inclusive ações ajuizadas pelo Ministério Público Federal, que defendem a não aplicação do Código Florestal no bioma Mata Atlântica, sob o argumento de que a lei da Mata Atlântica é uma lei especial e, portanto, ela derroga o Código Florestal como lei geral. E se a lei da Mata Atlântica, que é de 2006, proíbe qualquer tipo de supressão de vegetação nativa e obriga a restauração de toda a vegetação nativa desmatada, não pode ser aplicado o conceito de área rural consolidada, por exemplo, na sua propriedade que está lá na bioma Mata Atlântica, porque é uma lei especial. Então é um absurdo, né? É um absurdo por completo. Mas já seria um absurdo você querer criar um enclave na legislação, né? Porque, claro, o Código Florestal veio como uma lei nacional, uma lei para resolver o problema do país todo, e o próprio julgamento recente do Supremo, sobre o qual nos referimos há pouco, da compensação, em que reconheceu a ideia de
biomas para compensação, vai ao encontro de que é uma lei nacional. Mas é pior, porque nessas ações que estão postas, tem uma ação com liminar vigente no estado do Paraná proibindo a análise do cargo, eles aplicam um marco de 1990. Só que a lei da Mata Atlântica é de 2006. Então, o que eles querem? Eles querem que um decreto federal, infralegal, e manifestamente ilegal, porque criou a obrigação de não constar uma da lei, tanto é que depois teve que ser superado por uma legislação de 2006, prevaleça sobre a lei. Né? Uma inversão da pirâmide de Kelsen, só para quê? Para garantir o interesse, a visão de mundo de que o meio ambiente deve prevalecer sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, e deve ser recuperado a qualquer custo. Né? Antes do professor Washington comentar, eu vou fazer uma provocação aqui. A gente está aqui falando 12 anos para julgar constitucional. O código foi declarado constitucional. E agora a gente volta para a discussão de que ele não se aplica, ele é constitucional, mas ele não se aplica à Mata Atlântica. Pois é. É difícil, né? É difícil. E a gente não pode falar tudo que a gente pensa, né? Eu gosto muito de um versículo bíblico, dito em Provérbios, que diz assim: calado até os tolos se passam por sábios, né? Mas tem algumas coisas que, nesse caso, a gente fala de Mata Atlântica, e a aplicabilidade da norma, né, fica condicionado muito. E não dá nem para se falar, eu ia falar ao regionalismo, ao local, não é nada disso, não é pessoa mesmo, que não é nem falta de entendimento normativo, é falta de interesse jurídico em aplicar o Código Florestal, onde ele é determinado. No Código Florestal ele se aplica em floresta, Mata Atlântica. Exatamente. Não tem essa diferença. Agora, uma certa feita, nós estávamos em Manaus, os ribeirinhos ali subindo do lado de Manacapuru, eles estavam cortando as árvores para fazer os seus barcos, né? E cortavam e não repunham, plantavam novamente. Então, um dos papéis nossos lá foi fazer com que ele cortasse, utilizasse, que era o meio de sobrevivência dele, mas ele plantasse 2 ou 3 árvores, que daqui 60, 80 anos, as outras gerações teriam como sobreviver assim como eles. E por analogia, eu vejo a Mata Atlântica, os palmiteiros da Mata Atlântica, que são ilegais, né, que vivem disso. Nós temos uma fauna, uma flora riquíssima. Né? Você sobe Cubatão, ali sobe aquela região de Santos, São Vicente. Agora estavam querendo fazer uma rodovia que sai de Santo Amaro, que chega no litoral, que vai ser bem mais curto o trajeto, e uma série de impedimentos ambientais. Essas pessoas que você falou, Francisco, isso aqui, que acham que tem que ser do jeito que a pessoa pensa, do jeito que ela... E não é verdade, não é isso. Na verdade, nós temos a norma, nós temos a lei, uma lei muito bem feita, os 12 anos de Código Florestal, muito bem, demorou 12 anos para constitucional, uma coisa que a gente já sabia bem, porque anterior, né, que os alunos precisam saber, quando você prepara uma lei, é feito entendimentos, é feito análise da viabilidade, da constitucionalidade. Sim, da constitucionalidade das pessoas, né? Faz reuniões e mais reuniões. E quando foi colocada a lei, a primeira, eu não sei se foi interesse político, eu não sei se foi falta de conhecimento de quem deveria, ou se foi desconhecimento mesmo da matéria. Mas eu peço dessa forma. O que eu acho que nós vivemos um mundo, né? Esses dias eu vi uma manifestação do presidente Temer dizendo o seguinte, que a polarização, que todo mundo reclama tanto, ela é um benefício da democracia, né? Porque
A democracia vive no debate. E o debate, naturalmente, é polarizado. Nós somos advogados, estamos acostumados a uma atuação polarizada entre autor e réu, que tem interesses opostos, sim, visões antagônicas, às vezes, do mesmo fato, ou defendem consequências diferentes do mesmo fato. Mas é diferente a polarização da falta de respeito da posição alheia, né? Quer dizer, você precisa ter regras de definição de conflitos, e o direito é isso, essencialmente, né? O que nós vimos no Código Florestal, e acho que esse caso se repete de uma maneira consistente, é que o processo legislativo é cuidadoso, é moroso, é democrático. Ele vive dessa contradição de várias posições, mas que depois acabam no judiciário tendo um terceiro turno legislativo com ações diretas de inconstitucionalidade que demoram para ser julgadas, né? Às vezes tem essa ideia importante, né, das ações de inconstitucionalidade em concreto, que é algo quase recente no direito brasileiro. Elas trazem essa peculiaridade de permitir uma rediscussão do processo democrático. E às vezes é um juízo jurídico, talvez. Quer dizer, a decisão do Supremo é irrepreensível, né? Quer dizer, nesse caso, sem dúvida. Tanto é que confirmou a lei na sua integralidade. Agora, o tempo da justiça causa um prejuízo à sociedade enorme. No caso da compensação, o sujeito que tinha um déficit de reserva legal, a gente atende todo dia isso no escritório. Então, o sujeito tinha um déficit de reserva legal, às vezes comprou uma outra área, então investiu na solução. Aí foi lá, veio a exigência de identidade ecológica, ele passou a não poder utilizar aquela área para compensação. Teve seu investimento perdido, né, para aquela finalidade de se regularizar. E daí, de repente, não, volta atrás, está errado essa nova invenção, e eu podia ter usado. Então, quanto esse prejuízo, né, que é o prejuízo da ineficiência do sistema jurídico, ele vai ser indenizado? Não vai, né? Esse é um fato da vida do brasileiro, né? Mas ele vai afugentar novos investimentos. Ele vai trazer incerteza para aquele que acredita no país e quer produzir. E acho que essa visão, né, que os alunos do direito precisam ter, que é importante conhecer o detalhe da lei, é importante conhecer as peculiaridades, mas é preciso ter um juízo crítico, né? E colaborar para que a gente tenha um sistema mais harmônico. E nesse tema do direito ambiental, é muito comum, né, livros inteiros serem manifestos, né? Manifestos, claro, interesses louváveis, né? Evidentemente, todos queremos um meio ambiente equilibrado, todos queremos que a sociedade se organize para mitigar os impactos negativos, interiorizar as externalidades, né, como estão nos manuais de direito ambiental, mas é preciso que isso não se faça a qualquer custo. Isso precisa ser feito dentro das regras do direito vigente, respeitando os direitos constituídos, respeitando linhas adequadas de responsabilidade civil, para que a gente não tenha, nesse microsistema, um antissistema, né? O direito ambiental, ele tem a sua especialidade, mas ele não pode ser anárquico, a ponto de desfazer o direito de propriedade, desfazer regras simples de conduta, né? Perfeito. E também chama a atenção que com a vigência do Código Florestal, muitos problemas que haviam no passado, ele normatizou, ele deixou claro quais seriam as regras, como iria funcionar, as APPs, áreas de preservação permanente, as margens de rios, as matas ciliares, e a aplicabilidade disso para a nossa vida como advogado, quando
como ambientalista, como pessoas que são ligadas ao direito ambiental e, por consequência, ao agronegócio, fez com que nós tivéssemos uma diretriz, uma norma, que nós não tínhamos, né? Agora, quando nós encontramos uma dificuldade de interpretação, uma dificuldade de aprovação da lei, fez com que nós esperássemos 12 anos, né? É muito tempo para que nós possamos colocar em prática aquilo que já foi decidido lá atrás. Então fica disse isso, não, mas é muita burocracia, Nós precisamos ser mais práticos, precisamos ser mais assim, desenrolados, entendeu? Tem a norma, a lei está aqui, o que diz a lei. Lógico que se aplica em Mata Atlântica, é o Código Florestal, se aplica em todo o território. Está claro, a lei é unitária, nós não legislamos por Estado, a nossa legislação abrange todo o território nacional, em todas as áreas, lógico, com algumas especificidades regionais que temos, ninguém aqui deixa isso de lado, o próprio Código Florestal diz isso. Agora, nós precisamos entender que o operador do direito, aquele que está fazendo um curso de direito, uma pós-graduação, ele tem que, sim, colocar a sua visão, ele tem que buscar o conhecimento e a sua visão no processo, como quando nós temos aí as partes, como o professor Francisco diz aqui, nós precisamos convencer o juiz. Quem ganha a ação? Quem convence o juiz. Convence o juiz como? Com conhecimento, com a verdade dos fatos. Então, nós precisamos fazer com que os nossos alunos sejam formados e tenham conhecimento na área que vão trabalhar. E o melhor caminho nosso é através do conhecimento inicial das normas e participando desses debates que nós estamos tendo aqui. Porque, às vezes, o professor Francisco fala, eu não concordo, eu também não concordo, mas nós vamos discutir, vamos chegar, vamos colocar na mesa, vamos ver o que é importante, qual é a extensão da norma, a aplicabilidade da norma no caso concreto, e o Código Florestal está aí, para que você possa ler, interpretar, aplicar no caso concreto e convencer o juiz, o nosso colega também do Ministério Público, para que ele possa entender e conhecer mais ainda daquilo que está sendo proposto no processo. Falando da dificuldade de implementação do Código Florestal, o Código previu 2 instrumentos importantes de gestão e monitoramento, que foi o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, e o Programa de Regularização Ambiental, o PRA. Francisco já falou um pouquinho, no caso do artigo 68, o Estado de São Paulo foi o único que adotou até agora. E a gente sabe que tem sido um entrave a implementação, tanto a inscrição como a análise de dados no CAR, para que o proprietário esteja finalmente regular e possa, inclusive, aderir ao programa de regularização. Eu não me lembro com exatidão, mas eu olhei o número hoje, me preparando, inclusive, aqui para essa conversa, e a gente tem um percentual muito baixo no Brasil, não chega a 4, 5% percentual dos imóveis aprovados. Então, aí fica outra discussão aí do entrave de efetividade e implementação do código. Então, mas aí, veja bem, não é só isso. Quando você fala do CAR, você fala do georreferenciamento, que agora o Estado de São Paulo obrigatoriamente cobra do produtor, você sabe quanto é que custa? Antigamente você tinha o topógrafo, ele ia com o teodolito, o homem em ponta, tirava o zimuth e lá cravava o marco ali pessoalmente. Hoje é satélite. Deveria ser mais barato. E, na verdade, não é. Financeiramente, encarece muito o produtor rural. Então, não é todo produtor rural que tem condições de atender esse aspecto. Então, nós temos que ter ali uma visão como é que nós vamos fazer isso? Aí eu volto ao subsídio. O produtor brasileiro, o produtor rural, não recebe subsídio de nada. Você faz uma plantação, você perdeu, problema seu. Isso. Se for em qualquer outro país, ele tem, além de ter um seguro é muito caro, aqui no Brasil o seguro agrícola é muito caro, e 90% dos produtores rurais não faz seguro, porque não tem condições de fazer, e quando faz seguro ele dá em garantia a terra, e ele vai perder essa terra, porque o banco vai tomar dele, e aí o que acontece? Vem o georreferenciamento, vem o CAR. Onde que eu vou arrumar dinheiro para isso? Então, o que há necessidade, o que nós precisamos é que essas implantações, que essas inovações, ela venha precedida
de apoio, de uma forma que as pessoas possam fazer e possam, ou mesmo, se há interesse estadual, o governo estadual tem que dar os meios para que isso possa ser feito. Não tem como você, um pequeno e médio produtor rural, pagar numa propriedade, por exemplo, de 22 alqueires, 35 mil de um georreferenciamento. Ele não tem condições de pagar isso, que é em torno disso que fica. Onde que ele vai tirar isso? Ele mal tem dinheiro para manter a propriedade. Mal tem dinheiro para manter a propriedade. O que nós precisamos, aqui no estado de São Paulo, embora, já que ele está falando do estado de São Paulo, nós precisamos de estradas para escoar a safra. A minha propriedade rural, ela fica aqui em Bom Jesus dos Perdões, do lado de Atibaia. Eu tenho 12 quilômetros de terra. E quando chove agora, cai barranco, você não consegue passar. E para tirar a minha produção agrícola que eu tenho lá, madeira e mel de abelha, eu tenho que ter um carro para tracionar agora. E onde que está a cooperação? Onde que o governo entra nisso? Onde o apoio entra nisso? Então, eu acho assim, as coisas que são colocadas, tem que ser feito um planejamento para que o pequeno produtor rural, o médio produtor rural, aquele que está lá na ponta... O grande latifundiário não tem esse problema. Ele compra uma colheitadeira de 4 milhões e acabou. Agora, o pequeno e o médio produtor rural, ele precisa ter subsídio, ele precisa que o governo olhe para ele, sabe? Entra e sai governo, é a mesma história. Olhar para ele e falar assim, olha, o que esse produtor rural faz? O que você está precisando? Agora, você só vê uma estrada na época de eleição. Época de eleição, o prefeito que essas coisas, e mesmo assim aquela passagem de máquina, assim, sabe? Pronto, para o primeiro chute faz tudo. Professor, o senhor tocou num ponto Que disse assim. essencial, né? Quando o senhor lembrou, inclusive, da Lei da Liberdade Econômica, sim, ela previu aquela ideia da análise de impacto regulatório, porque isso é antecedente à criação de qualquer ônus para qualquer pessoa ou empresa. E eu me lembro muito na discussão no Código Florestal, que era exatamente essa dificuldade, quer dizer, o produtor rural médio sequer vai ter computador para entrar na rede para se cadastrar. Não tem nem Wi-Fi. Não tem nem Wi-Fi. Quer dizer, isso já melhorou, né? Hoje em dia tem aldeia indígena que tem Starlink, né? Mas a conectividade sem dúvida melhorou, mas é uma grande dificuldade. E daí, na época, a solução dos milagreira, né? Vamos dizer assim, no sexo, então nós vamos dissociar o cadastro ambiental do cadastro fundiário. Vamos criar um cadastro simplificado, que o próprio e a ideia inicial do cara é que o próprio produtor pudesse ir lá e desenhar o seu imóvel. Evidentemente que isso não funcionou, né? E hoje o maior problema é que o cadastro ambiental rural cabe uns 5 Brasis no cadastro ambiental rural. Estou exagerando, mas sem dúvida a área é maior. É isso mesmo. E hoje de manhã, por acaso, numa discussão que eu estava no grupo que nós temos aí, de grandes líderes do agronegócio, exceto eu, mas grandes agentes, comentando com o cara hoje virou um instrumento de grilagem de terra, né? Porque o sujeito vai lá em lugares que você não tem a regularidade fundiária, declara, de certa maneira, embora o cara não seja efetivamente um reconhecimento fundiário, ele é uma manifestação da posse, né? Sim. E vai ser assim, sempre vai ser assim, né? Antigamente você tinha só uma declaração, hoje você tem uma declaração e um cadastro, né? E é um grande problema para todo mundo, porque o agente financeiro, o agente comercial também quer o cara hoje como uma segurança da origem e procedência, né? A ideia da rastreabilidade. E então você criou um cadastro que não serve para nada. Ele não serve para rastreabilidade, ele não serve para controle de desmatamento, ele não serve para regularidade fundiária, e ele acabou se esvaziando pelo excesso de vontade de quem estava criando, de lançar um cadastro, de ter um certo controle, né? Já o Bismarck diz que a primeira coisa que o Bismarck fazia,
antes de conquistar um novo território, era fazer o cadastramento das propriedades rurais. E se seguiu da mesma maneira, vamos cadastrar tudo bem, porque assim nós podemos autuar, podemos multar, podemos embargar, mas efetivamente a falta de convergência dos critérios, a definição clara do objetivo de política pública, uma consciência do custo ao qual se estava impondo ao produtor rural e de uma própria sustentabilidade desse custo, não foi verificado, né? E acho que essa é mais um sintoma que no direito ambiental ele é muito grave, né? O sujeito às vezes cria uma obrigação legal, cria uma exigência, impõe uma responsabilidade que é incompatível com a sustentabilidade da propriedade, né? Multas, né? Eu já vi multas de desmatamento ilegal. Tudo bem, um crime gravíssimo, houve um desmatamento, tem que punir, mas não pode haver um descolamento da realidade na definição da pena. Eu já vi casos, por exemplo, no Pantanal, em que o imóvel rural tem um valor econômico de R$400, R$500 por hectare e a multa por desmatamento aplicada pelo IBAMA é de R$10 mil por hectare. Evidentemente, essa multa é confiscatória, né? E precisa ser melhor debatida, né? Precisa haver uma abertura na sociedade para reconhecer o mérito do direito ambiental, mas criar limites para essa imposição de responsabilidades. E chegando aqui ao fim do nosso EBRAD Live, quais os próximos passos? Quero ouvir de vocês, professor Francisco, professor Washington, quais os próximos desafios a gente tem aí para finalmente ver o código implementado? Além do que a gente já colocou, da restrição ao direito de propriedade, os custos que não foram previstos. O primeiro passo é esse que nós estamos dando. Passar aos nossos alunos, Deus confiou essa missão para nós. Passar aos nossos alunos essa noção, a necessidade de colocar em prática uma lei que venha ao encontro das necessidades do produtor rural. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é aquele aluno que está conosco, fazendo o curso, trabalhando na área do direito, entender a necessidade de caminhar juntos. Quando eu falo caminhar juntos, significa a lei existe para ser colocada e ser observada em todos os ângulos da produção, em todas as cadeias de comando. E saber que aquele produtor rural que está lá na ponta da linha, ele precisa de uma proteção do Estado. Ele precisa de você, advogado, de você, aluno que está conosco nessa noite, do seu conhecimento. Por isso, se forme bem, tenha conhecimento. Esse é o primeiro passo, é o conhecimento da lei que você vai estar trabalhando. Você escolheu uma área do direito da mais nobre, aquela que produz alimento. Sabe, olha, uma das coisas mais lindas que nós podemos entender é que, em todo momento, o trabalhador rural, a sua casa, a sua propriedade, vai ter que ser protegida pelo Código Florestal, mas, acima de tudo, pelo conhecimento daquele que se propõe a trabalhar. Porque quando nós recebemos uma demanda jurídica nessa área, o produtor está colocando a sua propriedade na mão, a sua família, os seus valores. Talvez aquela propriedade, como em Piracaia tem um alambique que vem há 300 anos na mesma família e se move e trabalha. Sempre nós precisamos entender que vai ter uma pessoa que vai precisar do nosso conhecimento. Então, o primeiro passo é esse, nós formarmos profissionais com conhecimento da atividade que se propõem a fazer. Esse é o primeiro passo. O segundo é respeitar o produtor rural, respeitar a pequena e média propriedade, a grande também. Então, o latifundiário não é o nosso inimigo. Ele consolida o conhecimento e o trabalho das mãos do pequeno e do médio produtor rural. Então, nós precisamos trabalhar esse entrelaçamento normativo é muito importante para nós, seja na Mata Atlântica, seja no Cerrado, seja em qualquer parte do Brasil. O Código Florestal ele está
em vigência e precisa ser aplicado e respeitado, preservando para as presentes e futuras gerações, mas desenvolvendo. Não é para tolher o produtor rural, é para desenvolver. São alguns passos, né? Se deixar eu falar aqui, eu vou até a meia-noite, deixa eu fazer isso parar um pouco. Não, quem sou eu para falar depois do professor Washington? É sempre uma alegria A honra é minha. poder ouvi-lo e ter essa visão que o senhor tem dessa nossa missão, né? Que acho que de poder transmitir para os alunos a importância do seu trabalho, né? Eu acho que isso é fundamental. Mas eu diria, na mesma linha, né, ou tentando complementar naquilo pouco que é possível, de que eu acho que o direito ele precisa retomar a sua visão própria de ser um mecanismo, vou lembrar desse professor Terço, né, que o direito é uma tecnologia de solução de conflitos. Como toda tecnologia, o senhor vai hoje estão aí os algoritmos, a inteligência artificial, ela depende de uma programação, de uma lógica. E essa lógica no direito é a lógica sistemática, em que os direitos eles têm uma relação entre si. Há uma criação do direito que obedece a um sistema de autorização, de uma fundamentação do poder. E especialmente quando nós tratamos do direito ambiental, eu acho que muitas vezes essa lógica acaba sendo deixada de lado por interesses, né? É normal o aluno, né, o promotor, o cidadão ter interesse? Não, sim, né? Todo mundo precisa ter interesse, precisa ter ideais, precisa lutar para isso. E o direito, de uma certa maneira, é um modo, né? Não se pode tirar do direito essa ideia de que o direito tem uma função revolucionária de trazer uma sociedade melhor. O direito é, sim, um instrumento de transformar a sociedade, inclusive para o meio ambiente equilibrado. Mas há um limite, né? E o limite dessa transformação está em respeitar o sistema jurídico, respeitar as regras de interação entre a exigência de novos direitos, de criação de responsabilidades, de preservação dos direitos estabelecidos. E acho que o Código Florestal, estudar ele é uma lição sociológica no direito. Ele resume, pelo seu processo legislativo, pelo seu processo político, pelo seu processo de trazer essa importância da produção rural, do interesse econômico, do interesse social, do interesse ambiental, e resume muito daquilo que são as discussões mais profundas da filosofia do direito, da teoria geral do direito. Então, ver esse processo de uma visão mais abrangente nos permite nos capacitar para olhar para outros conflitos também. Nos capacita para buscar em outras legislações seus limites, eventualmente trazer um juízo crítico para que a gente possa efetivamente construir um Brasil melhor, um mundo melhor, que é o que todos queremos. Incentivo os alunos a conhecerem, né, o nosso curso Direito ao Negócio. Aproveito aqui para lembrar que o nosso curso de Direito de Pós-Graduação, o professor Washington, ele tem 10 módulos. Nesses 10 módulos, o que nós tentamos organizar? Um módulo de teoria geral, no começo do curso, um módulo de agronegócio 4.0 no final, de novas aplicações da agricultura. E no meio disso tudo, 8 módulos de direito aplicado ao agronegócio. Então, a gente tem direito ambiental aplicado, direito tributário aplicado, direito civil aplicado, direito trabalhista aplicado ao agronegócio, direito do comércio exterior aplicado ao agronegócio. O agronegócio ele é tudo, né? Ele demanda esse conhecimento abrangente.
E por isso, mesmo aqueles que não têm interesse em direito ambiental vão poder entender nessa relação do Código Florestal, a relação da propriedade, da pessoa, da empresa, com as regras de direito ao meio ambiente, que representam o interesse da sociedade, como melhor gravitar em todas essas áreas de conhecimento, como melhor atender aos seus interesses, seus clientes, a sociedade que lhe procura como juiz, como aplicador do direito. E quando nós falamos de um curso na EBRAD, nós abrimos a porta não só para o advogado, mas colega nosso do Ministério Público, da magistratura, para aprofundar o conhecimento, porque o direito ele evolui, o conhecimento evolui, e acima de tudo, não só na área do direito, mas uma pessoa que esteja ligada diretamente, topógrafo, um administrador, é interessante, é um investimento que lá na frente você vai agradecer, porque traz ricos conhecimentos e, acima de tudo, prepara o profissional para a atividade. Não adianta você se formar, eu sempre falo isso para os meus alunos na graduação, você vai se formar 10 semestres, acha que acabou? Não, aí é que começa, porque para trabalhar na nossa área, para ser advogado, em São Paulo em especial, eu vejo, curso é para o Brasil todo, mas para ser advogado em São Paulo, você tem que estar acima da média. O que vai te fazer acima da média? É o conhecimento, é buscar um curso de pós-graduação, é buscar o conhecimento na atividade que você procura trabalhar, para que você possa ter competitividade no mercado de trabalho. Isso é importante. E aqui o curso oferece a você, profissional do direito, o que você necessita para exercer a sua atividade com maior conhecimento na área. Ótimo. Muito obrigada, professor Washington. Obrigada, professor Francisco. Até a próxima. Obrigado. Foi que eu